Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aí com o especialista. Hoje tenho o prazer, a honra de receber aqui o Ricardo Takahashi, fisioterapeuta, trabalha com a parte ortopédica e esportiva. O Ricardo, ele tem já um histórico longo aí no esporte, 3 Jogos Olímpicos, atuou como fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Tênis na Copa Davis por mais de 10 anos, diversos outros torneios, aí dos melhores torneios que tem pelo país, né? E ainda cuida aí de grande parte dos torneios, dos tenistas da elite brasileira, né? Então, primeiramente, prazer, Ricardo, uma honra te receber aqui. E a discussão que eu queria ter com você hoje é justamente sobre a lesão no tênis, né? Então, trazer um pouco para esse público que gosta de tênis e de outros esportes de raquete em geral, né? Alguns aspectos que podem estar contribuindo para dores, para lesões e como que o fisioterapeuta ou como que aí pode intervir. Junto com isso, a gente vai batendo um papo, vai na parte médica também, como que a gente pode estar intervindo com esses atletas, né? Então, primeiramente, mais uma vez, obrigado e bem-vindo. Não, obrigado aí pelo convite, João. É um prazer poder contribuir com vocês aí para esse novo projeto, né? Um excelente projeto, acho que tem tudo a ver. E colocar um pouquinho aqui para todo mundo que assistiu os vídeos sobre a minha experiência no tênis. Não existe, né, uma especialização, né, na fisioterapia para o tênis ou para esportes de raquetes, né? Essa especialização não existe, mas a bagagem que a gente carrega aí no trabalho com seleção brasileira, nos principais torneios profissionais, juvenis no Brasil e no mundo, né, ela nos ajuda na tomada de decisão quando a gente vai tratar um tenista e principalmente quando ele está saindo de lesão vai voltar a jogar. Então, uma coisa que os pacientes costumam perguntar para mim, em quanto tempo eles vão voltar? Eu falo, olha, o tempo depende, né, de alguns fatores. Agora, com certeza, você vai voltar melhor do que você era antes. Porque ele vai receber orientação, educação, então ele vai incorporar, né, tudo isso que a gente vai orientá-lo, e aí, a partir disso, vai se tornar um atleta melhor, né, um praticante de tênis, um esportista, ou um atleta melhor. Que bom. Ah, bom, então assim, acho que mais do que discutir cada tipo de lesão, a gente até pode, vamos entrar aí no detalhe de alguns tipos que são muito comuns no tênis, mas o tênis ele tem uma relação muito forte com, primeiro com a quadra, depois com os equipamentos, seja o tênis e principalmente a raquete, né? Então, em relação aos pisos, então o tênis é praticado em diferentes tipos de pisos que podem ser simplificados para uma quadra rápida e quadra lenta, quadra dura, né, quadra do saibro. O que que isso muda em termos de lesão? Quem joga no saibro tem mais algum tipo de lesão do que quem joga na quadra dura, ou contrário? Como é que funciona isso? Uhum. Bom, é uma excelente pergunta, é uma dúvida entre a maior parte dos tenistas e até mesmo dos profissionais da área da saúde. Então, em primeiro lugar, não existe nenhum estudo que foi realizado para comparar pisos, né, associar pisos diferentes com lesões, tá? Então, se machuca mais num tipo de piso ou no outro tipo de piso. Então, não existe esse tipo de estudo. Baseado na minha experiência, eu posso fazer alguns apontamentos e aí a gente refletir juntos, né? Então, para quem estiver assistindo o vídeo, vai poder entender melhor a linha de raciocínio. Então, em primeiro lugar, a base de construção das quadras, tá? Ou seja, fazem lá um buraco no chão, certo? E depois eles colocam pedra, pedrisco, areia, né, e colocam terra, socam a terra, aí depois, numa quadra rápida, eles podem fazer uma camada de asfalto ou de cimento e depois jogam uma camada de asfalto, certo? Na quadra de saibro é a mesma coisa, faz um buraco. Antigamente se fazia uma espinha, né, então que era para drenagem da quadra, quando chovia essa tipo espinha de peixe, né? Então a água caía e ela ia escorrendo por essa espinha para drenar. Hoje não se constrói mais quadras de saibro com espinha, eles constroem as quadras, todos os tipos de quadros com uma caída, tá? Então ele tem uma caída lateral, então quando chove a água escorre por um canto onde tem um ralo e drena essa água.
Então, o que acontece? A base do saibro é a mesma, eles fazem um buraco, pedra, pedresco, areia, pegam terra, sopram a terra e jogam um pó de saibro por cima, tá? Então, vamos lá. Se a gente for pensar, raciocinar em termos de construção e engenharia, né? Não existe diferença nenhuma entre impacto vertical. Não existe. Acredite se quiser, mas não existe, tá? Então, quando que a gente salta no tênis? Se a gente for pensar, então, salto vertical, quando que a gente salta no tênis? No tênis a gente salta no saque, no momento do saque, tá? E aí quando a gente vai para o tênis iniciante, né? Tênis até mesmo intermediário, muitos dos pacientes que nos procuram, quando eles mostram o vídeo deles sacando, eles não saltam também, né? Então, assim, o ideal seria que saltasse, mas quando a gente fala de tenista amador, muitos deles não saltam. Então, salto vertical, tá? Não tem. Aí o que acontece? O que dá para a gente pensar em relação à lesão, sobrecarga, que pode gerar, né, uma lesão articular? Seria a força de fricção, tá? Então, vamos lá. Força de fricção é quando o seu corpo está em movimento, você precisa frear para bater na bola. Então, só para quem, de repente, não entende muito do esporte, o melhor cenário para você bater na bola e ter controle, tipo, fazer o que você quiser, é você bater parado na bola, tá? Então, por exemplo, se você correr numa quadra de saibro, que ela é de terra batida, para você parar, né, para bater parado na bola, você precisa correr para chegar na bola, escorregar no piso, né? Então, o escorregar, ele vai te freando até o momento que você vai parar para bater na bola. Então, aí você faz o que você quiser. Se você bater em movimento, você perde controle, principalmente tenista amador. Quando você joga... Então, assim, para jogar no saibro, você precisa ter habilidade para escorregar, tá? Então, um dos principais fundamentos numa quadra de saibro é o professor ensinar você a escorregar. Então, imagina o seguinte, né? Você nunca jogou futebol. Aí, eu vou te ensinar, você vai jogar futebol com um amigo seu numa quadra molhada, certo? Quadra molhada, a bola escorrega, você nunca jogou. Aí você vai correr para chutar uma bola, vai correr para pegar uma bola, você vai escorregar, vai bater cabeça, vai acontecer de tudo, menos você acertar o gol, tá? Então, assim, é a mesma coisa no tênis. Então, é imprescindível, na minha opinião, quando eu penso em sobrecarga, lesão, prevenção, para quem joga no saibro, ter essa habilidade de escorregar, tá? E, em contrapartida, quando você joga numa quadra rápida, tá? Então, que é a base de asfalto, o que muda na quadra rápida? Eles usam uma tinta para pintar a quadra, e nessa tinta, ela é arenosa. Então, às vezes, tem mais grãos ou menos grãos, ou grãos mais grossos ou grãos mais finos de areia. Então, quando ele pinta, a quadra fica mais áspera ou menos áspera, certo? Então, isso determina o quê? Tá? Esse atrito, mais atrito ou menos atrito, determina a velocidade da quadra, velocidade da bola na quadra. Agora, numa quadra rápida, você tem que correr para pegar uma bola mais curta. Você tem que correr e você tem que frear o seu corpo, né? Não tem como você... Até tem jogadores profissionais que escorregam na quadra rápida, escorregam na quadra de grama. Então, você teria que frear o seu corpo, né? Então, fisicamente falando, né, um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, você precisa ter habilidade muscular, né, ter esse treino neuromuscular para poder frear e bater parado na bola para ter mais controle. Então, essa força de fricção, né, então você está correndo, aí você precisa frear o seu corpo. Então, você tem essa força, né, de fricção nos joelhos, nos tornozelos, tá? Em corpo inteiro, principalmente joelho e tornozelo. Então, onde você pode ter essa sobrecarga, por exemplo, no menisco, tá? Pode ter uma sobrecarga no tornozelo ou ter uma entorse de tornozelo. Então, pode ser, né, que aconteça, tá? Mas a gente pode falar um pouquinho de entorse mais para frente, mas pode ser que aconteça. Então, imagina isso
né, jogando semanas, meses, anos, certo? Sem um preparo adequado, o que vai acontecer a médio e longo prazo, tá? Então, não dá para ter certeza, mas com certeza vai ser uma sobrecarga muito grande que pode trazer prejuízos grandes também. Ótimo. E se a gente for considerar até a velocidade da bola, né? Quando você pega Uhum. uma quadra rápida, você tem menos tempo, né? Então você acaba usando muito a velocidade da bola para devolver a bola, para usar o golpe. Numa quadra mais Uhum. lenta, você usa mais força para devolver a bola. Tá certo tirar essa conclusão? É mais ou menos, né? Tipo assim, o que eu falo para os pacientes é o seguinte: direção da bola, tá? Eu até tenho um vídeo ilustrativo. Quando você pensa em direção da bola, se você deixar a raquete solta na sua mão, aí a bola vem, bate. Então, se a raquete estiver reta, solta na sua mão, ela volta reto. Se ela estiver virada para um lado ou para o outro, a bola vai nessa direção para onde a raquete está virada, certo? Então, assim, direção da bola é o ângulo da raquete quando ele pega na bola. Agora, controle de bola depende de vários fatores. Então, depende do piso que você está jogando, tá? Depende do vento, depende como a bola vem. Então, se a bola vem com efeito, para você devolver ela, são outros 500. É igual, tipo, sei lá, a gente pode pensar no tênis de mesa, né? Se a bola vier com efeito e você querer bater de qualquer jeito, a bola vai espirrar para qualquer lado, não vai para a mesa, entendeu? No tênis é a mesma coisa. É claro que o amador, ele não tem tanta precisão, ele não tem tanto efeito, um efeito eficaz para que isso aconteça, entendeu? Como tem no profissional, né? Mas talvez, tá? Essa é uma dica que eu dou para os pacientes. Você não precisa querer sacar forte para dar ace no seu adversário, no seu amigo, entendeu? Não precisa, né? Talvez faça muito mais sentido a gente sacar com efeito, aprender a sacar com efeito, porque estatisticamente é muito difícil de devolver uma bola com efeito querendo matar a bola, entendeu? Você tem que devolver uma bola com efeito e colocar na quadra, que isso é uma estratégia de jogo, faz parte de estratégia de jogo. Então, acho que faz muito mais sentido a gente aprender a sacar com efeito, que não faz força, não sobrecarrega a articulação, e você ter uma eficácia melhor ali, pensando em termos táticos, performance, né, e tudo mais. Ótimo, legal. Se eu fosse talvez tirar uma conclusão do que você me falou, quer dizer, é entender que parece que o esporte, o tênis jogado em saibro, o tênis jogado numa quadradura são duas técnicas diferentes, duas modalidades quase diferentes, né? Quando você pega um atleta de alto rendimento profissional, eles podem ter a sua preferência, mas eles estão habituados a todos os tipos de quadra. Eles têm técnica para jogar numa quadra e técnica para jogar na outra, né? Mas você Isso. deve pegar muitos tenistas que treinam no condomínio, ou treinam no clube, então só treina num tipo de quadro e de repente vai jogar no outro, né? Essa troca, ela tem algum problema? Você costuma ver alguma orientação para quem faz esse tipo de situação, que treina o tempo todo numa quadra e vai para outra? Isso aumenta o risco de lesão? Como é que funciona para o fisioterapeuta? Eu acho que a princípio não, tá? A princípio para um amador não, porque a gente tá, também, como você disse, né? A velocidade da bola vai determinar a intensidade, determinar de repente o tempo, né? Porque no tênis tudo é tempo de bola, né? Então, é, provavelmente entre os amadores ali, o nível de jogo ou a exigência física, técnica nos tipos diferentes de piso não muda muito, tá? Então, quando você pega um iniciante, um intermediário, não muda. O que muda já é para um nível maior. Então, se você pega um jogador de nível maior, que tem um efeito um pouco melhor, tal, você vai ter muita dificuldade para jogar contra ele, entendeu? Então, ele vai brincar com você ali, vai dar uma bola curta, você vai ter dificuldade para chegar, vai dar uma bola com efeito, você vai ter dificuldade para pegar. Então, assim, o tempo todo você está tentando fazer alguma coisa enquanto o outro lá só está orquestrando o jogo, entendeu? Então, é o que acontece num profissional nos níveis diferentes de técnico, né? Claro, claro, Até claro. mesmo de, pode ver. Mas no amador é mais difícil, é Ótimo. mais difícil. Bom, vamos agora para a raquete.
Tá, então a raquete é quase que uma continuidade aí do braço, da mão do atleta. E você entra numa loja, tem muitas opções de raquete. Muitas vezes a escolha é qual que é a raquete do Nadal, qual que é a raquete do Djokovic. É isso que os vendedores tentam passar na loja, né? Uhum. Mas obviamente que técnica influencia na escolha da raquete. Uma raquete na mão de um Djokovic não é a mesma coisa de uma raquete na mão de qualquer pessoa, né? Uhum. Que características da raquete que você fala, olha, isso tem que ser avaliado porque quando está errado vai poder estar associado a um risco maior ou menor de lesão? Tá, vamos lá. Então, principal, tá? O principal é o peso. Peso, em primeiro lugar, certo? Então, se você for pegar uma raquete hoje, é, casual, eu diria, né? Tipo, de uso popular, né? Mesmo que seja da mesma marca do seu ídolo ou de outros tenistas famosos, tá? A gente considera que ele tem uma tecnologia satisfatória, certo? Então, ou é fibra de carbono, Kevlar, sei lá, tem uma mistura também de materiais. Então, assim, é um material resistente, leve, certo? Leve, é diferente da madeira que era antigamente. E aí existem pesos diferentes para mesmo para esses materiais. Então, assim, raquetes para criança, tá? Tem que ser de alumínio, que ela é mais leve. Então, entre as raquetes de alumínio para criança, aí o ideal seria que ela escolhesse uma que ela goste mais. Para o adulto, Criança, você peso, está falando até que idade? até 10, 11 anos de idade. Quando ela Tá? começa a puberdade, começa de fato virar até uma Hum. aparência de uma pessoa mais adulta, né? É uma raquete normal. Vai usar uma raquete de adulto. Ótimo. Entre a categoria de raquetes de adulto, né? Existem também pesos diferentes, tá? Então, tem raquetes, por exemplo, de 275 gramas, 285, 290, 305, 310 e tal, aí vai subindo, tá? Aí você pode até, se quiser aumentar o peso, você tem um chumbo, parecido com aquele chumbo que eles fazem alinhamento, balanceamento de pneu, né? Então, eles colam o chumbo na cabeça da raquete para ela ficar mais pesada, tá? Então, assim, um peso médio, essa é uma teoria nossa, tá? Não existe também estudo sobre isso. Um peso médio razoável para um adulto, né, um peso de raquete, seria, em média, 300 gramas, tá? Homens e mulheres. É claro que, geralmente, a mulher, ela usa uma raquete um pouco mais leve. Não quer dizer que o homem também não usa. É uma média. Então, para você fazer a escolha de uma raquete ideal para você, o ideal seria que você testasse antes de comprar. Existem lojas em São Paulo que tem demo. Você pega uma raquete, tá? Testa lá por uma semana, aí devolve, de repente testa outra, devolve, até você encontrar uma raquete ali que você goste mais, que de repente você sinta melhor a bola, você tenha mais controle de bola. Então, existe essa possibilidade também, tá? Mas o melhor cenário para criança, adolescente, adulto, homem e mulher, independente do nível, é testar a raquete e fazer essa escolha. Mas o mais importante, tá, é o peso. Ótimo. Existem Agora, marcas, vamos lá, existem agora sim. marcas que Tá, pode falar. existem marcas que vendem tecnologias, certo? E aí assim, é a mesma coisa para calçado de corrida, etc. Não tem nenhum estudo que comprove que aquela tecnologia funcione como eles estão falando que funciona, entendeu? Então assim, a princípio eu não tenho em mãos assim nenhum estudo que foi feito para uma determinada marca para modelo diferente de raquete, entendeu? Então assim, por isso que eu digo que tanto faz, o mais importante é o peso, tá? E depois ali você vai ver o modelo que você gosta mais, né? É claro que, fisicamente falando, uma raquete com uma cabeça maior, você tem uma chance maior de acertar, né? Você tem uma área maior para acertar a bola, então talvez possa ser uma boa opção para iniciantes e para idosos, por exemplo. Faz sentido a gente pensar nisso, né? Uma raquete com o corpo dele, né, o frame dele mais largo, teoricamente, tá, ele vibraria menos também, né? Então, geralmente a trama da corda, ela tem um espaço maior, né, entre as cordas.
com uma raquete dessa. Então, além de você ter uma área maior para acertar a bola, certo? Você tem menos corda, então teria aquele efeito elástico da corda para a bola andar, né? Então, para a bola sair com mais velocidade da raquete, eu poderia dizer assim. Legal. Agora, pensando do ponto de vista de lesão, né? Uma raquete mais leve do que é o ideal para a pessoa, uma raquete mais pesada do que é o ideal para aquela pessoa, isso está associado a algum risco de lesão diferente? Sim, assim como você ficar muito tempo no computador digitando ali, pode ter né, desenvolver uma LER-DOT, uma doença de esforço repetitivo, no tênis também. O que acontece, tá? Um dos poucos artigos que existem na literatura que associa tênis, tá? O esporte tênis, com lesões de membro superior. Eles fizeram um estudo com eletromiografia e o que eles encontraram? Indivíduos que sentem dor no braço, então pode ser ombro, cotovelo, punho, então ele não determina uma região específica. Quando eles fizeram esse estudo com eletromiografia, né, para ver a ativação muscular, quem fazia, então aqueles que tinham dor, tá, ou desenvolviam dor em membro superior, eram aqueles que faziam muita força para segurar a raquete, tá? Então o tempo todo estava fazendo muita força para bater direita, esquerda, para sacar. E o ideal seria não fazer força para segurar na raquete para bater na bola. Mas é claro que se você não tem habilidade para bater, né, se você está aprendendo, existe uma tendência de você fazer mais força, tá? Então isso é meio que natural. Aí o professor ele tem que ter essa expertise, né, esse senso para poder, de repente, comparar, fazer comparações. Olha, o ideal não seria fazer força, o ideal seria fazer assim, vamos lá, vamos tentar, né? Então, existe um passo a passo para que você desenvolva a técnica sem fazer a força, tá? Então, assim, se você usa uma raquete mais leve, por exemplo, o que acontece com uma raquete mais leve? Vamos extrapolar para aquela raquete de matar mosquito, né? Então, você está com uma raquete de matar mosquito, a hora que você vê o mosquito, você faz movimento de qualquer jeito ali para tentar matar, certo? Então, se essa raquete de mosquito, matar mosquito, fosse pesada, você não ia conseguir tentar matar 2 mosquitos, certo? Porque o seu braço ia cansar, ia doer, né? E no tênis é a mesma coisa. Se você usa uma raquete mais leve para jogar, então, em primeiro lugar, ele facilita, né? Ele permite que você faça movimentos descoordenados para acertar a bola, certo? Só que assim, permitir que você faça movimentos descoordenados de qualquer jeito para acertar a bola a qualquer custo, vai ter um custo a médio e longo prazo, tá? E o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma raquete mais pesada do que você está preparado, certo? E não tem uma técnica adequada, ou seja, não consegue transferir, né, a energia do movimento para a bola, então encurta o movimento, isso vai machucar também com certeza. Então, existem ali, né, os dois extremos, uma leve e uma pesada, ele pode te prejudicar com certeza. Então, o ideal seria que você testasse, né, a raquete, e ainda tem outras coisas, né, que estão envolvidas ali pensando no tênis como um todo, né, que é a corda, que a gente Tá, vai falar sobre a então vamos corda. lá. Agora, já falamos do peso e do tamanho da raquete, né? Dois Uhum. aspectos talvez um pouco for mais importante. E o encordoamento, muito se fala da tensão das cordas na raquete, né? O que você tem a dizer a respeito disso? Olha, eu poderia ficar aqui um ano, né, falando com você sobre isso. Isso eu trabalho com tênis desde 2000, né, desde que eu me formei. E até hoje a gente fica dando soco em ponta de faca, porque é o seguinte, tá? Não é uma afirmação minha que é a verdade, né? Não existe evidência sobre corda, tensão na corda, qual que é melhor. É muito individual isso, né? Então, eu vou fazer uma timeline só para você entender, tá? Então, antigamente, as raquetes eram de madeira, certo? E só existia um tipo de corda, que era a tripa natural, tripa de carneiro, certo? E aí, essa tripa, ela é muito flexível. Então, por exemplo, se você esticasse ela aqui, daqui a pouco ela já aumentava, certo? Então, ela era muito flexível. Então, o que eles tinham que fazer naquela época?
Eles tinham que esticar muito essa corda, certo? Só que era uma raquete de madeira, a madeira empena, certo? Quando você coloca uma força extrema na madeira, ela vai empenar. Então eles esticavam muito para lá perder, mas perder pouco, e aí tinha que usar uma forma ali para a raquete não empenar, certo? Ela não torcer, né? Aí o que acontece? A raquete evoluiu, né? Então, assim, eles fizeram combinações de materiais para ficar mais resistente, mais duro e mais leve, certo? Então, na minha opinião, evoluiu. E a corda, quer dizer, desculpa, né? A raquete evoluiu e a corda, que era de tripa natural, eles começaram a fazer cordas sintéticas, aí as cordas evoluíram, certo? Então, pioraram. Então, o que acontece hoje no Brasil, hoje e sempre, para você ficar trocando corda da raquete, é caro, né? Então, para você fazer aula é caro, para você jogar é caro. As bolinhas, hoje está todo mundo reclamando, um tubo de bola custa 60, 70 pau, certo? E dá para você usar aí para 3 dias, 3 jogos, né? Na pior das hipóteses. Então, assim, é caro, certo? Então, ninguém quer usar uma corda para ficar trocando com frequência, certo? Porque é caro. E isso é burrice, tá? Porque se você faz a escolha pelo tênis como um esporte para você extrapolar, para você, sabe? Ah, eu quero desestressar, né? E é um esporte que te dá prazer. A gente não pode colocar a corda em primeiro lugar, tá? Para poder permitir com que você jogue, certo? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, é o que eu digo para os pacientes. A corda, na minha opinião, é a grande vilã do tenista, tá? Amador, profissional de qualquer nível, certo? Então, o que a gente poderia fazer ali em relação à corda? É muito simples, tá? Quer dizer, né? Pode ser simples. Existe uma categoria de cordas que se chama multifilamento, tá? Elas são vários filamentos de nylon, certo? São vários fios juntos, então tem a espessura. Então ele é mais flexível. É uma tentativa de imitar o comportamento da corda de tripa natural, certo? Então, essa corda, qual que é o problema, entre aspas, dessa corda? Ela é flexível, dá potência, dá controle, só que ela estoura muito rápido, certo? Ela quebra rápido. Então, o cara não quer usar essa corda porque ele precisa ficar trocando toda hora, certo? Só que é melhor você trocar a corda do que querer trocar o braço depois, né? Que eu brinco com os pacientes. É melhor você trocar a corda, que custa, sei lá, 80, 90 reais, do que você ter que ir lá, né, tratar o seu ombro, entendeu? E de repente até, né, em última hipótese, ter que passar por um procedimento cirúrgico. Então, a corda é a grande vilã. Então, o que a gente recomenda lá, João? Baseado nas minhas experiências, tá? Então, assim, não existe evidência, tá? O que é mais sensato se fazer? Qual que é o melhor tipo ali de corda custo-benefício que tem no mercado? Multifilamento, tá? Então, multifilamento. Beleza, escolha o tipo de corda. Qual que é a tensão ideal Isso daí, da corda? multifilamento, você recomenda desde o profissional até o iniciante. Todos eles, Tá. tá? Principalmente iniciante, tá? Porque a corda ajuda muito, tá? Então, assim, multifilamento, tensão na corda. Existe uma grande confusão sobre tensão na corda. Então, se você pegar a raquete, qualquer raquete, existe ali no frame da raquete uma recomendação de tensão, né? Um range, sabe? Tipo, ó, o mínimo e o máximo, mas ele não fala qual o tipo de tensão que você tem que escolher. Entendeu? Então, o mínimo, o máximo, aí tem especificações da raquete, certo? Então, as pessoas, elas vão muito nessa informação do fabricante. Só que ninguém sabe, ou pouca gente sabe, que essa recomendação de tensão é para performance da raquete. Então, se antigamente as raquetes de madeira, elas empenavam, tá? O que acontece com essa nova tecnologia, né? Essas novas tecnologias? Ela também vai empenar. Essas raquetes também quebram. Elas não são, né, infinitas, sabe, perpétuas. Ela vai quebrar um dia. Então, eles passam essa recomendação
para evitar que você coloque muita atenção e de repente ela trinque, certo? É performance da raquete. Não tem nada a ver com performance esportiva, né? Performance de jogo ou melhor para o seu braço, entendeu? É performance da raquete. Então isso pouca gente sabe, né? E aí todo mundo vai nessa. Ah, não, eu uso a média da marca. Não existe essa média, tá? Mesmo a híbrida, que você usa 2 tipos de corda com tensões diferentes, é muito difícil você ter uma média ali, sabe? Subestimar uma média. Pô, uma se coloca mais tensão, outra se coloca menos, são tipos de cordas diferentes. Como você vai subestimar uma média? Não Ok, existe essa média. legal. Bom, avaliou lá, a raquete está bem, avaliamos a quadra, tudo isso daí, e agora, obviamente, que muito depende da técnica, né? Então, uma coisa que envolve a raquete, mas também envolve a técnica, idealmente, vamos dizer, se a bola bate no centro da raquete, você não tem essa força vibratória que você já se referiu algumas vezes aqui, né? Certo. O tenista de alto rendimento ele tem uma experiência para conseguir bater ela da forma como ele quer, vamos dizer assim, né? Um tenista mais iniciante vai ter menos esse controle, né? De que forma que isso pode influenciar na lesão e se existe alguma forma de você minimizar esse risco? Olha, a técnica, eu mudei, tá? Eu mudei de 2000 para cá, eu fui mudando aos poucos, né? Então, antigamente a gente apontava muito o dedo para a técnica, tá? E hoje eu não faço mais isso. Até porque nós temos alguns exemplos no profissional. Por exemplo, a gente pega lá os 10 primeiros do ranking masculino, feminino, e vai olhar para a técnica, tipo do forehand, né, da direita, parece que os 10, masculino e feminino, fazem de formas diferentes. Dá uma impressão. Para o leigo, ele vai olhar e falar, nossa, é um outro golpe, certo? Então, a gente não bate mais na tecla da técnica, tá? Agora é o seguinte, existe um mínimo de base técnica, um mínimo, certo? Ah, Por exemplo, né, que é a cadeia, é o que a gente chama de cadeia cinética, é a transferência da energia, de toda a energia, né, do seu corpo, que é gerada pelo seu corpo, que vai ser transferido para a bola. Então, assim, 50% da potência que é gerado para a bola, que é transferida para a bola, ela vem de pernas, tá? E isso funciona para quase todos os esportes, né? 50%. Então, é muito comum você ver entre os amadores não flexionarem os joelhos para bater na bola, né? Então, eles perdem 50% da possibilidade de geração de potência e aí vão ter que usar de onde? Eles vão ter que tirar do tronco, do braço. Muitas vezes eles só usam força do braço, né, para bater na bola, tá? Então, existe a base, só que nem a base muitos têm, certo? Então, assim, às vezes numa aula de tênis ali, eles não estão preocupados ali com a base técnica, tarará, vamos correr para frente, para trás, para os lados, como que você corre? Não, vamos bater na bola, tá? Então, assim, nós lá no nosso serviço, eu costumo dar para 100% dos nossos pacientes tenistas, beach tenistas, squash, paddle, esportes de raquetes em geral, eu peço para que eles façam um filme, um vídeo do celular simples, e a gente joga esse vídeo no aplicativo, eu consigo visualizar a parte técnica, certo? E aí, se for muito grotesco essa falha da base, a gente precisa intervir, certo? Que não existe jogar tênis, tá? Não existe jogar tênis, você reto, parecido um pau ali, certo? E bater na bola de qualquer jeito e não se machucar. Não tem como, né? Então, uma hora vai se machucar. Então, assim, quando existem falhas grosseiras da parte técnica, tá? Eu costumo chamar o paciente, eu chamo o professor dele, a gente conversa para tentar ajustar alguma coisa, porque senão ele vai parar de jogar logo logo. quer dizer, basicamente você pode dizer que não existe um certo, mas existe um errado, né?
com certeza. Ótimo. Bom, uma das queixas mais comuns em consultório de ortopedia, e certamente para você como fisioterapeuta também entre tenistas, são as queixas relacionadas ao ombro, né? Queixas do ombro estão muito associadas ao saque, né? Pelo movimento que você tem acima da cabeça, todo o movimento do golpe. Como é que você costuma avaliar esse paciente que chega e fala, jogo tênis, gosto de jogar tênis e estou com dor no ombro? Né? Ele já passou com o ortopedista, viu ali uma tendinopatia de supra, viu um desgastezinho na cromoclavicular, mandou para o fisioterapeuta. Né? Sim. Existe todo um processo para entender a dor do paciente, mesmo tenista ou não tenista, né? Quando se fala em ombro. Então, é fundamental, tá, para um tenista que sinta dor no ombro, a gente avaliar a coluna cervical dele, porque existe uma relação íntima da coluna cervical com os membros superiores, né? É fundamental que a gente avalie a coluna torácica. Então, déficit de mobilidade da coluna torácica vai atrapalhar nos movimentos do ombro dele, tá? Até mesmo ATM, tá? Então, avaliar a parte mastigatória dele é importante porque também tem uma relação com membros superiores, tá? Então, assim, dentro ali do nosso processo de avaliação, a gente avalia cervical, torácica, né, e a parte orofacial, e aí depois a gente vai para o ombro, certo? Então, é comum que os pacientes que chegam lá na clínica, quando vêm com indicação médica, como é o seu caso, que indica lá para o nosso serviço, ele já tem até exames, certo? Eu geralmente não vejo exame na avaliação, porque pode influenciar na nossa avaliação. Então, a gente faz todo esse processo e aí depois a gente avalia o ombro. Então, hoje, nós sabemos que existem alguns fatores de risco, né, já conhecidos na literatura, para que você desenvolva ali uma disfunção do complexo do ombro e também, posteriormente, dor do complexo do ombro. Tá? Então, por exemplo, amplitude de movimento, se você tiver um déficit de amplitude de movimento de ombro, né, de rotação, e rotação interna, você pode desenvolver dor. Então, às vezes, você tem uma dor por conta de uma adaptação da modalidade, né, do esporte de arremesso, que a cápsula posterior ela fica mais tensa e aí empurra o húmero para frente, né, quando a gente está pensando em escápula e húmero. Então, ele empurra o húmero para frente e você pode desenvolver dor, principalmente aqui com o braço acima, com a mão acima da cabeça, tá? A discinese escapular, a gente olha para ela, mas também não olha como olhava no passado. Nós sabemos que mesmo indivíduos com ou sem discinese, né, pode apresentar ou não apresentar dor, então não é o problema, mas a gente avalia também, né, a discinese, tá? E força muscular, tá? Então, a força a gente avalia com dinamômetro isométrico, a gente tem esse aparelho lá na clínica, para ver se existe déficit de força, né, comparando o lado direito com o lado esquerdo, e também entre a relação agonista-antagonista. Então, o músculo que faz a força e aquele músculo que freia aquele movimento. E aí, a gente junta tudo isso, todas essas informações, para poder entender qual que é a dor do tenista ali do nosso paciente. Tá? Do Mas, ponto de assim, vista técnico, com o tênis, tem alguma coisa que pode influenciar mais ou menos essas dores, essas lesões? tem sim. Então, esse seria o segundo passo, né? Então, assim, quando a gente olha, né, o perfil desse paciente, desse tenista que apresenta uma dor no ombro e vai para o esporte dele, né? Então, a gente olha ali pensa nas técnicas, nas possibilidades. Então, existem alguns erros mais comuns no saque, tá? Por exemplo, então, se você tem um déficit de mobilidade de ombro, tá? Você acaba forçando, né, o seu braço para fazer a aceleração para acertar a bola, tá? Então, aí envolve amplitude, né? Tanto de rotação quanto a força também. É comum a gente ver, por exemplo, quando se faz a preparação do saque, esse cotovelo dominante ele está muito para baixo, certo? Então, você tem que gerar potência, né, daqui de baixo para cima, tá? Então, isso é um erro comum também. Tem um amigo meu
que é especialista em biomecânica no tênis, então ele aponta, né, esse drop do cotovelo como um dos erros mais comuns, inclusive entre profissionais, tá? Tem esse erro, e aí você tem que, né, você diminui, né? Você precisa tirar uma força maior para poder acertar a bola, tá? Então, existe sim, e o saque, tá? É um movimento mais complexo do tênis, né? Então, você precisa lançar a bola, né, numa, numa área ali, numa região que seria de precisão sua. Aí você precisa acertar a bola, precisa saltar para frente, né? Então, são sim, combinações de movimentos diferentes que, se a gente não treinar o saque, tá? Vai ser penoso ali durante a sua prática você ter um saque eficiente, com movimento natural de arremesso, sem ficar fazendo força. Ótimo, ótimo, que legal. Bom, saindo do ombro, agora a lesão que vamos dizer que 9 em cada 10 tenistas que chegam no consultório vão estar se reclamando com você, que é o famoso tennis elbow, o cotovelo do tenista, né? Bom, a gente vai ver a causa mais comum de epicondilite lateral, que seria o cotovelo do tenista, é trabalhadores que fazem trabalho manual, não está ligado ao tênis, mas certamente entre os praticantes de tênis é a queixa número um, provavelmente, né? Ah, Talvez. o que que Há muda para controvérsia. você? O que que muda para você na avaliação de uma? Porque tudo isso que você falou do ombro é válido para o cotovelo também, né? Quer dizer, Eu também, sim. toda essa avaliação funcional que vale para o tenista e também vale para quem não joga tênis. Mas quando a gente vai buscar uma relação, já fez toda essa avaliação, já fez essa abordagem, a ideia é esse segundo passo, que é quando você chega na avaliação do tênis. O que que pode estar contribuindo para isso? Inclusive, eu queria que você comentasse isso. Quer dizer, o cotovelo do tenista, o condilete lateral, o que alguns estudos mostram é que ele é muito mais comum em tenistas amadores do que no altíssimo rendimento, né? Uhum. Existe uma confusão tremenda sobre o cotovelo de tenista. Eu vou falar cotovelo de tenista, tá? Mas tecnicamente o nome mais correto seria tendinopatia lateral, né? No último consenso que teve em 2019. Então, mas a gente vamos lidar como cotovelo de tenista. Então, existe uma confusão muito grande, tá? Então, vamos lá. Até é uma discussão que eu gosto de ter, principalmente com ortopedistas, né, e colegas também, fisioterapeutas. Então, na literatura, o cotovelo de tenista, como você disse, ele não é uma doença exclusiva do tenista, tá? Inclusive, ele não correlaciona com a prática do tênis, né? E aí todo mundo pergunta, mas por que é cotovelo de tenista? Né? Porque um médico, no passado, ele atendia muitos casos de dor lateral no cotovelo e, em sua maioria, eram praticantes de tênis. Então, ele deu o nome da doença de cotovelo de tenista. Mas hoje nós sabemos que qualquer atividade laboral ou que várias outras modalidades esportivas, o atleta pode desenvolver essa dor lateral no cotovelo. Então, é importante a gente entender quais estruturas estão envolvidas nessa doença, né? E se faz sentido a gente poder extrapolar isso ou pensar nessa doença para a prática do tênis ou para qualquer outra modalidade esportiva. Então, na minha experiência, tá? O cotovelo de tenista, ele é cíclico, tá? Então, tem momentos que aparecem muitos e tem momentos que não aparecem nenhum. Então, o que está mudando ali, talvez, né? Nesse decorrer, nessa linha do tempo? O número de praticantes de tênis que tem o backhand com uma mão está diminuindo, tá? Então, talvez seriam da minha geração, né, anos 70 para trás e anos 70 para frente, ou até 80 para frente, o pessoal geralmente aprende a bater backhand com duas mãos, tá? Então, assim, isso é uma realidade no circuito profissional, né? Se bem que também, né, teve ali uma oscilação entre backhand com uma, com duas, mas em sua maioria é backhand com duas mãos, tá? Então, talvez por isso, né, tenha sido cíclico
o aparecimento de pessoas com dor lateral no cotovelo. Então, assim, na minha experiência, pensando em estrutura, então, quais estruturas estão envolvidas no cotovelo de tenista verdadeiro, né? Verdadeiro porque existem os falsos positivos também, né? O diagnóstico falso positivo para condição do cotovelo de tenista. Então, são os extensores do punho, né? Então, que está aqui no cotovelo, e aí ele faz a extensão do punho, ou os extensores comuns dos dedos, que também estão todos inseridos aqui na região lateral do cotovelo, e tem um extensor radial curto e longo que faz, né, levanta a mão para cima e também para o lado, certo? Faz esse movimento para o lado. Então, se a gente for pensar nas estruturas envolvidas e pensar no tênis, é por isso que o profissional da área da saúde que vai cuidar de um tenista é importante ele entender um pouquinho, né, da modalidade. Em primeiro lugar, é o backhand com uma mão, tá? Então, assim, no backhand com uma mão, o amador, ele não tem por isso que acontece só em amadores, tá? Eu não vou dizer amadores ruins, né? Amadores, tá? Então, assim, o amador, ele pega a bola vem muito rápido e tá atrasado, então ele bate na bola fazendo força com o punho. Então, ele não usa o corpo todo, o braço, termina que nem um Federer, quase encosta as duas mãos lá atrás nas costas, né? Tá? Então, ele faz um movimento com o punho só. Então, esse movimento repetitivo, né, vai sobrecarregar, né, os extensores aqui, tá? Vai provocar uma lesãozinha aqui nos extensores. Ou não tem habilidade física o suficiente na quadra rápida, não saiba, chega atrasado na bola e bate também fazendo aqui o movimento do punho para bater na bola, tá? Então, esses são os dois, né, momentos que ele desenvolve essa dor. E aí tem um movimento do slice, né, que é cortar a bola, tá? Então, eu costumo até brincar que o Roger Federer falhava no backhand com uma mão, quando ele jogava com o Nadal, por exemplo, que a bola subia muito, ele tinha muita dificuldade de bater esquerda, então ele falhava. Então imagine nós, simples mortais, né, que bate esquerda com uma mão, vai falhar toda hora, e aí você tem que arrumar uma solução para defender essa bola do lado esquerdo. Então vai defender com slice. Só que assim, a maioria dos pacientes que eu já atendi hoje, com essa queixa, que tem um backhand com uma mão e tal, faz o movimento do slice errado. Então faz o movimento do slice com o punho, e tá errado. Tem que fazer o movimento do slice com um punho neutro, sabe? Estável, né? Sem fazer esse movimento do punho. E aí então assim, qual que é a história natural de quem desenvolve o cotovelo de tenista? Começa a treinar muito esquerda, mas está treinando errado, certo? Aí joga muito, aí precisa defender no slice, já tá daquele jeito, tá numa fase aguda, aí de repente, pum, muita dor, não consegue segurar um lápis, não consegue escovar os dentes, pentear cabelo, então ele já tá nessa fase mais crítica e tá em torno ali no terceiro, quarto mês de sintomas, tá? É geralmente nessa fase que ele vai te procurar, e aí depois você encaminha pra gente, tá? Então, ele tá diretamente relacionado, na minha opinião, tá, com backhand com uma mão e com slice. Pode desenvolver essa dor em outros movimentos? Pode, mas é mais difícil. É mais difícil, tá? Então, assim, é possível com essa dor no cotovelo continuar treinando, não jogando, treinando? Até dá, tá? Então, se fizer o ajuste do treino ali, tipo, para a direita, não tem problema nenhum, até daria, tá? Então, é uma questão de, né, alinhar com o fisioterapeuta, com o professor de tênis ou com o técnico para ver o que dá para fazer naquele momento e depois vai voltando progressivamente aí ao esporte, tá? Mas, ó, vou te falar uma coisa, João. Na minha experiência, um paciente com dor de 3 a 4 meses, né, sintomas persistentes por 3 a 4 meses, e vai lá procura nosso serviço, a gente recomenda. Tem toda essa conversa sobre a raquete, corda, tensão na corda, o tipo de corda. Muitas vezes eles trocam, ajustam o equipamento, aí fala assim, eu vou tentar para ver, né, se essa teoria do taca funciona. O cara vai lá, bate bola e não sente mais dor. E não volta mais para a física, tá? Por que isso acontece? Acontece porque mesmo que ele esteja atrasado aqui, ou ele chegue atrasado na bola,
a bola bate na corda e sai. Então não dá tempo de ele fazer o movimento de extensão. Aí ele não tem mais dor. Tá? Então, assim, é por isso que eu defendo essa tese aí da corda, da tensão na corda, porque na prática funciona. Funciona muito, mesmo não tendo evidência. Legal. Bom, e principalmente para quem vem com queixa, né? Porque talvez você não precise ajustar isso para quem está sem queixa, mas para quem está com a dor. Um outro recurso que é muito utilizado pelos tenistas, até de forma, vamos dizer, não sem recomendações profissionais, é usar aqueles tensores abaixo do cotovelo, né? A fita, as fitas, né? O que Uhum. que você tem a dizer a respeito disso? Vale a pena usar? Quem que deve usar ou não é para usar? Olha, é, é a mesma coisa que uma tendinite do tendão patelar, né? A tendinite patelar, que o pessoal usa aquela fita. O Nadal usou por muito tempo, certo? Então, essa fita, ela, ou a órtese, né? Ela dá uma sensação de alívio de dor, tá? Então, quem tem dor, certo? Principalmente quando aperta a mão, então, ou seja, precisa segurar a raquete, quando usa essa fita, melhora. Então, o que que acontece na prática? Essa fita aqui no cotovelo, então, assim, se o músculo começa aqui, né, na pontinha do cotovelo, e você coloca a fita aqui, tá? Então, é como se você mudasse o ponto de inserção do tendão, certo? Então, é por isso que dá essa sensação de alívio. Então, dá, para quem tem dor no joelho, dá uma sensação de alívio, para quem tem dor no cotovelo, dá uma sensação de alívio. Só que, como a gente falou anteriormente, tá, existe uma causa para aquela dor no cotovelo. Ele vai continuando fazendo a mesma coisa, então pode até ser que ele desenvolva uma dor um pouco mais para cá, né? E aí sabe lá o que vai acontecer. Então, eu parto, tá, João, do princípio seguinte: talvez, né, no retorno, tá? No retorno, depois que identificou, tratou e está voltando, né? E tem um pouquinho de dor que é comum, tá? Então é importante salientar isso, que mesmo depois do tratamento, vai voltar a bater bola, é normal sentir um pouquinho, tá? Que é uma adaptação, né? A adaptação do sistema ali pro impacto, pro movimento, mesmo que a gente treine isso na fisioterapia, tá? Então, de repente, pode até ser, né? De bom uso ali, colocar essa fita ou essa órtese, mas assim, é temporário e depois tira. Tá? Então, eu não sou favorável a você usar para diminuir a dor e continuar jogando e seja lá o que Deus Você pode quiser, até entendeu? usar como recurso junto com outras formas de tratamento, de Sim. forma temporária, mas não é esse o tratamento principal para epicondilite, né? Não, não, de forma alguma. Ótimo. Ah, vamos agora uma que acho que é menos comum, principalmente em amadores, mas talvez mais comum nos tenistas de altíssimo rendimento, que é a dor no epicôndilo medial, ou seja, só para diferenciar aqui, quer dizer, você tem o lateral, que é a parte de fora do cotovelo, e tem o lado de dentro, né? Aquele ossinho que, onde prende, estendendo a parte interna do cotovelo. Uhum. O que que é essa? A hipocondria é o mesmo processo, mas o que que muda no ponto de vista biomecânico entre quem tem a hipocondilite lateral e quem tem a hipocondilite medial? Uhum. Tá bom. Não, se qualquer pessoa der um Google, né, dor na região medial aqui do cotovelo, da parte de dentro do cotovelo, vai encontrar um termo que é o golfer's elbow, ou seja, o cotovelo de golfista. Nós temos o cotovelo de tenista e a tendinopatia medial aqui seria o cotovelo de golfista. No golfe, para quem conhece o golfe, entende a razão pelo qual pode ocorrer no golfe, na prática do golfe, mas em amadores, né? É... Agora, no tênis, então a gente precisa pensar na estrutura envolvida nessa doença, tá? Para pensar no tênis. Então vamos lá. Os tendões que saem daqui, dessa região do cotovelo, de dentro do cotovelo, né, que está próxima do tronco, tá? Que vem aqui para o punho, vem para os dedos, né? Para a base dos dedos e também para a ponta dos dedos. Então são o flexor do carpo, flexor comum dos dedos e o flexor profundo, que não dá para ver, tem que ser de lado, ó, só a pontinha dos dedos, tá? Então, eles saem daqui da região medial do cotovelo. Então, se a gente está falando, né, de flexor do punho,
flexor dos dedos, ou até mesmo, né, o profundo dos dedos, se a gente for pensar no tênis, qual o movimento que poderia sobrecarregar essas estruturas? Na minha experiência, tá, em primeiro lugar, é o forehand, a direita, né? Tá, o movimento de direita, tá, que é o principal do tenista, né? Tipo, seria o ganha-pão do tenista. Geralmente é o ganha-pão do tenista. Então, mas não é qualquer direita, tá? Qualquer movimento aqui de direita, tá? Então, o tênis evoluiu para efeito, né? Para a bola pegar mais efeito. Então, existe uma empunhadura que se chama Western ou Full Western, tá? Que é assim, é como se você pegasse a raquete aqui, ó, e segurasse desse jeito. Então, você olhando para mim aqui, né? Então, é como se a gente estivesse jogando um contra o outro, aí você tá me olhando, segurando a raquete desse jeito. Então, a raquete indo para cá, né? Saindo para cá, e o meu punho desse jeito. Aí a bola vem, eu faço esse movimento aqui, ó. Então, eu faço esse movimento. É bizarro você ver, né? Você olha, nossa, como o cara bate a bola desse jeito. Mas os tenistas hoje, muitos tenistas, né, profissionais, eles usam essa empunhadura porque você consegue gerar muito efeito na bola, tá? Só que também tem outras consequências. Então, você tem que fazer isso aqui, né? Flexão de cotovelo com flexão de punho e fazendo força para segurar a raquete, tá? Então, você gera uma sobrecarga dessa região aqui, dessas estruturas do flexor, e vai inflamar, pode ter micro lesões, pode ter ruptura, pode ter um monte de coisa, e aí vai gerar com certeza dor nessa região. É uma região nobre do cotovelo, né, onde a gente tem um nervo importante, o nervo ulnar. Então tem pessoas que relatam formigamento na ponta dos dedos aqui, né, principalmente do mindinho e do anelar, tá? E aí falta de sensação de perda de força, então não consegue jogar, tá? Não consegue jogar, assim como no cotovelo de tenista muito agudo, tá? Então a gente faz, né, a mesma abordagem que no cotovelo de tenista, na avaliação, mas é importante que todo profissional da área da saúde que vai atender um caso desse também, né, entenda dessa questão biomecânica, tal, até para poder prevenir depois. Ótimo. Descendo um pouco para o punho, tá? É uma queixa também, né? Se fala menos, né? Se fala muito do cotovelo do tenista, mas o punho é uma queixa muito comum entre tenistas, né? E aí, alguma coisa diferente daquilo que se faz com a população em geral? Olha, eu acho que quando a gente punha o tenista, tá, tem, acho que talvez uma questão mais específica que não há descrição na literatura, e também quem não vive no meio do tênis não vai saber. Então, eu vou dar um exemplo que é um tenista destro que tem um backhand com duas mãos, né, com queixa de dor no punho esquerdo, tá? Então, assim, para quem não entende da modalidade, vai ainda falar, o cara é destro, está sentindo dor no punho esquerdo, o punho esquerdo ele só usa para fazer o toss no saque, como que ele pode estar dando dor? Então, é comum, tá? É muito comum a gente ver tenistas, até profissionais, quando preparam o backhand, então segura a raquete com as duas mãos, certo? E o contato da bola com a raquete, o punho tá desse jeito aqui, ó. Extensão, né, para baixo e virado de lado. E aí, o que acontece? O impacto com o punho nessa posição pode gerar, né, uma sobrecarga numa estrutura que se chama complexo da fibrocartilagem triangular, tá? E aí, esse tipo de lesão é comum, por exemplo, em goleiros, né? Então, o goleiro cai, apoia a mão no chão nessa posição aqui, tá? Em modalidades que não existem no Brasil, tipo hockey, também é comum acontecer, né, encontrar esse tipo de lesão. Então, no tenista, especificamente no tenista, para dor no punho, além das tendinites, né, Ler, Dort, etc e tal, que aí tem a ver com sobrecarga, de repente excesso de força para golpear a bola, né, do lado no destro, no punho esquerdo, pode desenvolver essa dor aqui no punho por conta ali do backhand. Aí precisa ajustar o golpe. Aí não tem muito o que fazer, né? Tem que ajustar o golpe porque pode ficar mais forte, mas se continuar fazendo do mesmo jeito, vai gerar essa sobrecarga aí no complexo da fibrocartilagem triangular. Ótimo, muito bom.
Saindo um pouco de membros superiores, talvez a lesão mais falada, assim, característica do tênis, né? Tem muitas lesões que você vai ver em outros atletas, em outros, mas bem característica é a lesão da panturrilha, mais especificamente o gastrocnêmio medial, ou seja, o músculo da parte interna da panturrilha, né? Uma lesão que também é conhecida como tênis leg. Por que é tão comum no tenista esse tipo de lesão? Olha, tem alguns estudos que mostram que essa lesão, ela acontece mais, acomete mais indivíduos, quanto mais velho você fica, tá? Então, indivíduos, por exemplo, com mais de 50 anos, eles aumentam a chance de ter esse tipo de lesão. Então, tem a ver com o processo de envelhecimento, em primeiro lugar, e segundo, com sobrecarga. Então, você treinar muito, jogar muito sem estar preparado, tá? Então, não é só panturrilha, você pode ter em qualquer, né, pensando no sistema músculo-esquelético, pode acontecer em qualquer lugar. Mas no tênis tem uma outra característica, que é o arranque, né? Então, você está esperando a bola chegar ou esperando o seu adversário bater na bola, de repente ele dá uma bola curta e você tem que dar aquele arranque para pegar aquela bola curta. Então, geralmente no tenista acontece nesse momento, quando ele vai dar o arranque, ele sente, então que é um momento de carga muito grande ali para a panturrilha e ele não está preparado, ou ele não treinou, ou ele está fadigado e a musculatura não responde à altura, ele sente aquela fisgada, ou até mesmo relato de como se ele tivesse levado uma pedrada na perna, ele sente até, faz barulho, às vezes vai um barulho seco, e aí, tipo, muita dor, e aí tem que tratar. Então, é um tratamento chato, né? Porque envolve ali perna, e você precisa se locomover no seu dia a dia, então atrapalha bastante, tá? Então, mas no tênis, acontece muito nessa bola que você tem que pegar curta, pode até ser que aconteça no saque, tá? Mas como eu te disse, muitos tenistas amadores não saltam, né? Não saltam para frente, então é mais difícil a gente encontrar situações de lesão da panturrilha, né? Nesse tênis leg durante o movimento do saque. Ótimo. Quer dizer, no fundo, é uma lesão como outras lesões musculares. Acontece geralmente num tenista já com idade um pouco mais avançada, na maioria das vezes, né? E, no Uhum. fundo, está associado a desequilíbrio de força, fadiga, condicionamento físico, acho que outros fatores nesse sentido, né? Isso Ah, aí. Enfim, no fundo não é uma questão muito técnica do tênis especificamente, mas do esforço que é exigido ali pela modalidade, né? E aí acho Isso. que como ortopedista o que a gente tem para falar é que tem que ter muito cuidado no retorno dessas lesões, né? Porque é muito comum a gente ver a pessoa, melhorou a dor e aí foi voltar a sentir de novo, né? Então, quer dizer, primeiro que essa lesão, a melhorar a dor não significa que a lesão está recuperada, né? E depois não é ficar esperando a lesão melhorar para poder voltar, quer dizer, tem todo um trabalho para ser feito nesse sentido, né? Sim, sim. Legal. Ricardo, acho que tem bastante coisa para discutir aí. Depois a gente vai ter mais algumas discussões, vamos dizer, de pontos mais específicos, também de outros esportes de raquete, né? Mas acho que deu para aproveitar bem aí para quem gosta do tênis, para entender um pouco que existe aquele tratamento que qualquer fisioterapeuta faz, mas chega uma segunda etapa onde de fato o tênis precisa ser avaliado como modalidade. É a fisioterapia ortopédica passando para a fisioterapia esportiva, né? Ou seja, para aquele momento em que você tem que avaliar o esporte, avaliar o gesto, avaliar os movimentos. Senão, ou você vai ter uma recorrência da lesão ou não vai melhorar simplesmente, né? É isso aí. Não, eu acho que assim, eu acho que todo mundo pode ser parceiro, sabe? Então, os ortopedistas, né, como você, são os nossos parceiros. Eu acho que o professor de educação física, né, o treinador de tênis, o professor de tênis, todos, né, se juntassem, então, por exemplo, para fazer uma consulta, né, específica para tênis, né? Então, essa abordagem da saúde do tenista,
a gente consegue fazer de forma remota. Então, mora em outro estado, mora em outro país, a gente consegue fazer, não tem problema nenhum. Aí, quando chega em um momento mais que necessite ali de um contato físico, né, de um exame físico, aí é uma outra história, tá? Mas acho que para começar, dá para fazer até de forma remota, então facilita a logística, principalmente de São Paulo também, né? Pensando só em São Paulo é muito grande, e também fazer essa análise do movimento em parceria com o professor, com o técnico, para tentar minimizar essa sobrecarga, que eu diria desnecessária, até por conta ali dessa base técnica que a gente conversou anteriormente, para poder jogar tênis aí a vida inteira, né, ser feliz jogando tênis, né, e não jogar tênis e sair todo dolorido ou com dor, depois não conseguir dormir, não conseguir trabalhar, sabe? Então, assim, não faz sentido, né? Então, nós somos os defensores, né? Levantamos a bandeira da atividade física, do esporte, mas desde que você tenha saúde também. Então, eu sempre me coloquei à disposição dos meus colegas fisioterapeutas, amigos fisioterapeutas, e quando a gente entra nesse âmbito ali específico da modalidade, que eu posso, né, dizer ali de boca cheia que essa expertise no tênis são poucos os profissionais que têm, tá? Esse olhar mais, né, específico para o esporte, e a gente consegue ajudar da melhor forma possível aí todos os colegas e amigos aí pensando na área da saúde em geral. Ótimo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Espero que todos aí que tenham chegado tenham aproveitado as informações, seja porque querem tratar alguma condição ou porque simplesmente estão querendo evitar essas lesões e saber como fazer. Certamente tiveram algumas dicas aí nesse sentido, né? Obrigado mais uma vez, Ricardo. Valeu, João. Prazer. Até mais.